Gente, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Olha só, gente. Acabei de ganhar do meu filho. Ele me presenteou agora mesmo, ó. Ah, eu gostei, gente. O meu tamanho. Eu amei. Olha essa corzinha aqui, ó. Pra vocês tá parecendo branca, mas ela é rosa. Rosa bem fraquinho, assim. Linda, gente. Eu amei. Eita, gente, foi caro, hein? 35 pau. Foi 35 pau uma sandália dessa. Se eu soubesse que ele ia comprar uma sandália para mim, eu ia pedir o dinheiro, que assim eu ia tomar todo esse sorvete, né, minha gente? Mas é isso aí, gente. Você gosta de ganhar presente? Eu gosto. Eu gosto de ganhar e gosto de dar também. E você gosta de ganhar e gosta de dar? Ou você gosta só de ganhar? Hum? Conte-me tudo, não me esconda nada. Tchau.